Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Nós continuamos o nosso estudo em Provérbios. Quero dizer que estamos ansiosos para que esse tempo termine e possamos retornar à comunhão, rever os irmãos, estarmos juntos, adorando a Deus no culto público. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos continuar estudando a palavra e meditando no livro de Provérbios. Nós vamos agora meditar hoje no capítulo 10. O capítulo 10 até o 24 é uma nova seção do livro de Provérbios. Essa parte ela já possui muitos outros assuntos que são destacados sobre a sabedoria, né? Assuntos práticos, fala sobre a questão de disciplina, de trabalho, e também aborda algumas questões relacionadas à vida e ao discernimento espiritual. Essa parte agora, do capítulo 10 até o 24, ele usa uma metodologia que nós chamamos de paralelismos e contrastes, onde ele vai apresentar o comportamento do sábio e o comportamento do ímpio e mostrar as consequências que virão sobre o comportamento do sábio e sobre o comportamento do ímpio, não? Mais ou menos ele diz o que o sábio faz e a diferença em relação ao que o tolo faz, né? O sábio ele se comporta de uma determinada forma, o tolo se comporta de outra forma. E nesses próximos capítulos ele vai trabalhar muitas verdades práticas, né, que podemos aprender em relação a causas e efeitos, né? Nós vemos no livro de Provérbios que Salomão ele apresenta dois tipos de pessoas, né? A pessoa insensata ou tolo, né? E a pessoa sábia ou justo. O tolo ele é caracterizado por um determinado procedimento e atitudes, né? O tolo ele despreza o conselho das outras pessoas. O tolo, o filho tolo é aquele que despreza o conselho dos seus pais. O tolo é uma pessoa cheia de si, dos seus pensamentos, das suas opiniões. Ele gosta de ouvir o que ele fala. E para ele, né, ele está com a razão sempre. Então, ele é uma pessoa dura de coração, uma pessoa também rancorosa, raivosa. Ele ama contendas, né? É uma pessoa corrompida, uma pessoa pecadora, né? E ele acha que sabe tudo, portanto ele não dá atenção ao conselho dos sábios. O sábio é aquela pessoa que ouve, que obedece, que é humilde, né? Ouve conselhos, ele guarda a instrução, as orientações, ele se desvia do mal, ele quer fazer o que é certo, ele controla a sua língua. Ele não é uma pessoa preguiçosa, ele é uma pessoa trabalhadora e principalmente o sábio é uma pessoa que teme a Deus. Então nós vamos iniciar esse capítulo 10 e ver esse assunto, né, que nós escolhemos para a nossa meditação, que é sobre a sabedoria no uso da língua, da linguagem, daquilo que nós falamos, daquilo que nós conversamos, daquilo que nós ensinamos. E Provérbios, no capítulo 10, ele tem várias partes, vários provérbios que falam sobre isso. Eu vou ler no capítulo 10 o verso 6, 11, 19, 21 e 32. Tá? As bênçãos coroam a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência.
quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só transmitem perversidade. Então, aqui há uma série de provérbios, né, onde trabalha a questão da linguagem, do falar, da boca, né, e algumas coisas são tratadas aqui. Esse assunto é importante porque Jesus ele falou uma coisa muito importante em relação ao pecado e à nossa vida, relacionada às nossas palavras. E eu queria ler com os irmãos Mateus 12, de 36 a 37. Jesus diz o seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então, Jesus fala aqui que nós vamos prestar conta de toda a palavra inútil que tivermos falado. Em outras versões fala toda a palavra ociosa. A ideia aqui é que há palavras que são improdutivas ou são desnecessárias, que não produzem edificação, não produzem bênção, não produzem sabedoria. São palavras vazias, palavras que prejudicam as pessoas, palavras de mentira, de difamação, fofocas, palavras com ódio. Então, Jesus disse que nós vamos prestar conta das nossas palavras, vamos prestar conta das nossas ações, vamos prestar conta dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, e vamos prestar conta das nossas palavras. Por isso que quem teme a Deus, quem quer ser sábio, ele procura observar esses ensinos com relação à sua palavra, ao que ele ensina, ao que ele fala. E se ele quer ser sábio, ele vai tomar cuidado com isso, né? Então esse alerta de Jesus é muito importante. Nós vamos prestar contas das nossas palavras. Se são palavras ruins, palavras de maldade, palavras de violência, palavras levianas, nós vamos ser condenados por elas. Se são palavras boas, palavras de amor, palavras de perdão, de graça, palavras de alegria, de paz, nós vamos ser absolvidos por elas. Então esse é um ensino muito importante. A primeira coisa que Salomão fala no capítulo 10 sobre isso é que Deus abençoa o justo com o seu favor. O justo, ele vive uma vida de piedade, é uma pessoa boa, odeia o pecado, ele procura fazer a vontade de Deus e ele é abençoado por Deus, enquanto que o perverso é castigado por Deus, né? O perverso ele é ignorante, né? A boca do ímpio abriga a violência, enquanto que o justo usa a sua boca para abençoar, para orar, para falar com Deus, para instruir os outros. O perverso, ele é violento no seu falar, ele é malicioso, ele é escandaloso, e por isso ele não é abençoado por Deus. Aqui ele fala que Deus abençoa o justo colocando uma coroa na sua cabeça. Isso significa honra. Deus vai honrar a vida do justo, Deus vai coroá-lo, Deus vai mostrar
perante as outras pessoas que ele é um sábio, que ele é uma pessoa importante. Então o justo é abençoado por Deus, o ímpio, ele abriga na sua boca violência, ele é brigão, ele não tem esse respeito e essa sabedoria. Também Salomão diz aqui que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Então, o justo, quando ele fala, a sua palavra expressa vida, encoraja o que está desanimado, o que está cansado, consola aquele que está aflito no coração, traz instrução para aquele que precisa de sabedoria, de discernimento. E a Bíblia diz também que você pode conhecer o coração da pessoa através da sua linguagem, ou do que a pessoa fala, daquilo que sai dos lábios de uma pessoa. Uma pessoa que fala com graça, com bondade, é uma pessoa que tem um coração virtuoso, quer sempre promover a paz, a reconciliação. Mas uma pessoa que só sabe criticar, que só sabe falar coisas negativas, que calunia, que ofende, que denigra a imagem de alguém, é porque tem um coração mau. Jesus falou sobre isso no capítulo 15 de Mateus, 18 e 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos. Então, o homem bom fala com sabedoria, fala com intenção de ajudar, de confortar, de encorajar. Ele busca reconciliação, ele busca paz, ele busca ser bênção através da sua palavra. O homem mau, ele não controla a sua fala, ele fala o que não deve, a sua boca ofende, machuca, maltrata as pessoas à sua volta, a sua palavra é crítica, é ácida, é destrutiva. Então aqui há um contraste, e esse contraste mostra como está o coração da pessoa. E o justo, ele usa a sua boca como fonte de vida. A ideia aqui é que você, quando fala com alguém, é como se você estivesse oferecendo um copo com água para aquela pessoa. A pessoa está com sede, e a palavra sábia, ela alivia aquela sede, ela refrigera aquela pessoa, ela acalma a pessoa. Então as nossas palavras são fonte de vida, e nós precisamos, por isso que nós precisamos ter muita sabedoria na maneira como nós falamos. Estamos vivendo essa época do distanciamento social, e vemos nos noticiários que o problema da violência doméstica tem aumentado, né, nas casas, nos lares, crises conjugais e violência, porque as pessoas não têm sabedoria no que elas falam, o seu coração está cheio de raiva, de ódio, não há perdão, não há humildade, e isso se reflete nas suas palavras, nas suas acusações, nas suas discussões, e isso gera violência, isso gera morte, isso gera maldade e pecado. O homem temente a Deus, o homem que quer ser sábio, ele precisa entender a importância e as consequências daquilo que ele fala, e que se ele for sábio, as suas palavras vão ser bênção, vão abençoar, vão saciar a sede, vão ajudar. Mas se ele não for sábio, as suas palavras vão produzir briga, violência, mal no coração das pessoas. O Salomão aqui diz que o sábio
ele modera as suas palavras. Ele diz que muitas palavras o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, aqui Salomão ele coloca uma regra muito importante, uma regra simples. Fale pouco, controle o que você fala. Muitas palavras, muito falar, aumentam a chance de pecar. Então, fale a metade, reduza o número de palavras, mantenha silêncio. Ficar em silêncio é um ato de sabedoria. Nós devemos ser mais rápidos para ouvir e mais lentos para falar. É o que diz Tiago, no capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem deve ser pronto para ouvir e falar menos. Muitas pessoas se arrependem de terem falado o que não deviam. Eu queria nunca ter dito isso, né? Porque eu falei dessa forma, eu me precipitei. E muitas pessoas, por falta de sabedoria, se arrependem de terem falado o que não devia ou no momento que não era o momento propício. A língua é comparada ao fogo, né, que destrói. E para apagarmos esse fogo, nós precisamos engolir as palavras. Não deixar que elas brotem de maneira indiscriminada e contaminem e destruam. Então, é um princípio simples, é um princípio fácil. Controle a sua boca, diminua suas palavras, meça o que você vai falar. Se não vai abençoar, se não vai ajudar, então não fale. Nós devemos entender que nós estamos falando para pessoas, e muitas pessoas estão com necessidades, estão com dificuldades. Então nós temos que evitar dizer aquilo que não vai ajudar. O tolo é aquele que não mede as suas palavras, é aquele que fala porque ele gosta de falar, é aquele que acha que é dono da verdade, sabe tudo. Só que nesse muito falar, ele peca, ele não guarda segredos, ele não se contém. O homem sensato, o homem sábio, ele não fala só porque ele quer falar, só porque deu vontade dele falar. Ele fala porque ele quer ajudar as pessoas, ele quer animar as pessoas, fortalecer as pessoas. Então as suas palavras, elas são pensadas, calculadas para ser bênção, para edificar, para ajudar. O Salomão também fala uma coisa muito importante, que o lábio do justo, a palavra do justo, alimenta e sustenta a muitos, mas o tolo morre por falta de entendimento. Então aqui Salomão está falando uma coisa muito importante, que a sabedoria, ela tem uma utilidade prática, que as nossas palavras têm uma utilidade prática, elas ajudam a salvar as pessoas das suas tolices, dos seus erros. A nossa palavra serve ao nosso próximo, aquele que está nos ouvindo, e ela ajuda o homem a andar na verdade, a conhecer a verdade. Ela é um alimento. E nós precisamos entender que quando falamos, estamos oferecendo uma comida para uma pessoa. E essa comida ela tem que ser bem feita, temperada, equilibrada, porque aquela pessoa que me ouve, ela tem fome, ela está necessitada. Então, eu ofereço com toda alegria, com todo prazer, aquela comida para que ela se alimente, para que ela se recobre as suas energias, para que ela tenha vida. O tolo não pensa assim. O tolo não tem alimento, ele não tem entendimento. Ele joga as suas palavras ao vento e ele não mede as consequências
do que ele fala. Então, a falta de sabedoria no uso das palavras produz muitos males. Casais se divorciam, casamentos, né, são desfeitos por falta de sabedoria, por acusações e por utilização errada das palavras. Pessoas cometem crime, estão nas prisões porque não ouviram os conselhos, não deram ouvido à razão. Filhos que desobedecem seus pais, e aí se envolvem com pessoas erradas, gravidez na adolescência, ou se envolvem com drogas porque não ouvem os conselhos dos seus pais, não se alimentam e não fortalecem o seu caráter. Amargura, ódio, todo o mal que ocorre na vida daquelas pessoas que não ouvem conselhos, que não se alimentam da verdade. Pessoas endividadas porque não deram ouvidos a conselhos e emprestaram o seu nome para pessoas que não honraram seus compromissos. Aqui diz que o tolo é aquele que despreza o ensino, ele acha inútil a sabedoria, ele não vê como um alimento, como algo que vai nutri-lo e que vai fortalecer o seu corpo, a sua alma, suas emoções. O sábio, ele usa suas palavras como um alimento, como uma orientação, como um pastor que conduz suas ovelhas a um pasto e coloca elas para se alimentarem com aquele conhecimento, com a compreensão da verdade. O tolo morre porque ele negligencia, ele despreza a sabedoria. Mas o sábio, ele vê a sabedoria como um alimento, como algo que produz vida, como algo que sacia as necessidades. O verso 31 e 32, já no final do capítulo 10, fala duas coisas muito importantes, que o lábio dos sábios jorra sabedoria, né? E o lábio dos sábios também produz prazer, enquanto que o lábio dos perversos produz perversidade, e a língua do perverso ela vai ser cortada, né? Então, o sábio, ele usa a sua linguagem, o seu falar, a sua instrução, a sua orientação, para compartilhar sabedoria, algo abundante, algo que alimenta, como uma planta que produz um fruto agradável e que as pessoas, ao se alimentarem daquele fruto, sentem saciados e sentem alegria com aquela alimentação, enquanto que o perverso será cortado, ele vai ser julgado, porque ele faz mal para as pessoas, ele possui uma mente maligna, um coração maligno, é como uma árvore que produz maus frutos, produz violência e tudo aquilo contrário a Deus. Nós precisamos entender que quando falamos com pessoas, essas pessoas nos ouvem, essas pessoas avaliam a nossa linguagem, e nós precisamos pensar qual é o resultado que eu espero na vida dessa pessoa quando eu falo com ela, quando eu instruo, quando eu dou um conselho, quando eu trago uma palavra de sabedoria. Ela sente alegria na minha voz, ela sente que eu amo e que eu quero o melhor para ela, e ela sente algo agradável quando eu falo. Uma palavra falada no momento certo é fonte de vida. Se você está diante de uma pessoa que está desanimada, está com medo, está triste, está desorientada, e você traz um conselho, uma palavra alegre, uma palavra de sabedoria, você está alimentando essa pessoa, você está livrando ela da morte, você está abençoando a vida dela. O sábio não é uma pessoa inconveniente, uma pessoa grosseira, mal educada, que fala sem pensar. O sábio é aquele que transmite sabedoria divina. Algumas lições
que nós podemos tirar desse assunto aqui no capítulo 10 de Provérbios. Uma delas é: fale pouco, ouça mais. Ser sábio não é aquele que fala muito, que tem muitas ideias, que tem muitos pensamentos. Ser sábio é aquele que ouve e que fala a coisa certa no momento certo. Outra lição: fale de maneira agradável, com paz, com uma voz tranquila. Não fale como se você estivesse brigando, discutindo. Seja agradável no seu falar. Você está oferecendo um alimento para a pessoa. Você está oferecendo uma comida. Você está oferecendo um copo com água que vai saciar a sede dessa pessoa. Um alimento que vai suprir de energia essa pessoa, vai suprir as suas necessidades. Fale palavras de encorajamento, de saúde, coisas agradáveis e coisas profundas, vindo da boca de Deus, da palavra de Deus. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos falar, primeiramente, para agradar a Deus. Tudo que eu vou falar, ela deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Então, eu tenho que falar para as pessoas aquilo que agrada a Deus, aquilo que eu sei que Deus quer que eu fale, vindo da sua sabedoria e do seu amor. Então, primeiramente, eu tenho que pedir a orientação de Deus para falar. Fale esperando que a pessoa tenha mudanças, que a pessoa seja abençoada, que ajude as pessoas. Fique calado quando você não tiver nada para falar. Nem sempre o sábio tem que ter todas as respostas e falar tudo. E muito da sabedoria está em ficar calado e ouvir e refletir e pensar. Fale com amor, com alegria e com gratidão no seu coração. Se você tem tido dificuldade nessa área, um dos problemas está no seu coração. Peça a Deus que mude o seu coração, que transforme, que trabalhe no seu coração para que as suas palavras sejam fonte de vida, fonte de sabedoria, fonte de alegria. Que Deus use você para ser bênção na vida das pessoas e não transmitir aquilo que todo mundo faz, críticas, acusações, brigas, confusões, e que não vão produzir nada de bem. Deus quer que nós sejamos bênção, e Deus quer que nós tenhamos cuidado com o que nós falamos. Não falemos coisas inúteis, coisas vazias, mas possamos realmente falar a sabedoria de Deus, o amor de Deus, a paz que Cristo traz. Então é um desafio para nós, nesse tempo agora de isolamento social, tomarmos cuidado com o que nós falamos, como nós usamos a nossa boca, como nós usamos os meios de comunicação, porque o nosso objetivo é transmitir vida, consolo, paz, alegria. A coisa mais importante que você pode falar é sobre Jesus, o amor de Deus, falar a esperança que há em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então aproveite esse período que as pessoas estão impactadas com tudo o que está acontecendo e fale do amor de Deus, fale da graça de Deus, fale sobre o perdão, que as pessoas precisam se perdoar, se amar, se respeitar, que cada um realmente entenda que Deus está dando uma grande oportunidade para nós nesses dias de revermos
as nossas vidas, o que nós estamos fazendo, quais são os valores que nós estamos colocando como prioridade, e assim possamos viver como sábios e levar esse amor de Cristo às pessoas. Então é um desafio para nós, e que esse desafio nos emocione, nos anime a realmente ser fonte de bênção, de paz, de alegria, de vida, transmitindo essa mensagem de amor e de esperança. Que Deus abençoe a todos.